E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, apelido Pastor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo mais um vlog de leitura aqui com vocês, um diário de leitura, né? Acho que é o volume 9 ou 10. Tô meio desorganizado aí com essas coisas. Não vou estar trazendo diário de leitura de HQ, nem mangá, vai ser de livro. Tô fazendo a leitura aí, que eu fiz um unboxing pra vocês, né? De Lovecraft e Edgar Allan Poe. E eu vou estar fazendo uma organização, tá lendo um conto de cada um dos dois livros e tá trazendo para vocês a minha experiência de leitura. Tô até anotando aqui, fazendo um diário de leitura mesmo, fazendo anotações para eu conseguir exercitar minha memória e fazer uma leitura mais eficiente, né, dessas obras. E falando do Edgar Allan Poe, né, é o volume 1 e o Lovecraft também volume 1, eu também fiz um unboxing dos volumes 2 das duas obras. É muito legal, espero que a Darkside continue, né, a ponto de entregar todos os contos da carreira dos dois. Ou, se possível, fazer isso, né? Mas não sei se vai ser possível de fazer isso. Então, o primeiro conto desse livro da Edgar Allan Poe se chama O Poço e o Pêndulo. Conta a história de um homem que foi sentenciado de morte e conta desde o início, ali no caso, que ele recebeu a sentença, que ele já sabia que iria morrer, os sentimentos que ele sente, né? No fato dele saber que vai morrer, no fato dele saber que está andando para a morte, vendo os carcereiros dele, no fato dele ter morrido e como ele vai se sentir no pós-morte ali, né? Em que ele vai se encontrar no limbo, em que ele não vê nada, ele vai começar a tatear o lugar, tentar andar naquele limbo, em que ele não enxerga nada, e ele vai tendo percepções ali. Ah, eu acho que eu estou numa masmorra. Ele agindo como se não tivesse morrido ainda, né? E aí ele vai tateando, e vê que ele tira a conclusão, mesmo não enxergando nada, que ele está numa masmorra. E aí ele dorme, quando ele acorda com um jarro de água e com pão para comer. E aí depois ele começa a tentar ver qual que é o tamanho do lugar onde ele está, de que é feito aquele lugar. Ele tira a conclusão que é pedra, que é uma masmorra. E aí tem uma hora que ele acaba caindo, e aí ele sente um cheiro muito podre e um buraco, e ele dá graças a Deus que ele não caiu nesse buraco, que seria o poço, né? Que é falado aqui. E ao decorrer, ele dorme algumas vezes, acorda, e uma das vezes que ele acorda tá tudo claro, e ele vê que ele tá numa jaula, e nessa jaula, acima dela tem uma abertura, com um pêndulo, com uma lâmina, né? Como se fosse uma faca gigante, né? Uma foice, indo para um lado e para o outro, lentamente, até o encontro dele, que vai ser a sentença de morte dele ali no pós-vida. E aí vai mostrando ao decorrer, né, dessa história, e o final, o plot twist que eu achei meio esquisito, né? Eu esperava uma outra coisa, mas é só lendo para saber. Quem souber mais de história em questão do século XIX provavelmente vai entender muito mais do que eu esse final desse conto. Que no final é tudo uma analogia e não é nada literal. Mas eu coloquei alguns pontos aqui que eu achei bem interessantes, em que o Lovecraft ele admite na carreira dele que ele se espelhou muito no Edgar Allan Poe, pro tipo de narrativa dele, pro tipo de escrita dele, né? Ele que viveu um século antes do Lovecraft, basicamente. O Lovecraft vai até 1930, mais ou menos, né? Quando ele morre de câncer no estômago. E o Edgar Allan Poe, ele vive até os meados do século XIX, né? E na narrativa, em que ele não tá vendo nada e ele vai tocando as coisas, você vê muito dos elementos que o Lovecraft acaba usando nos contos dele, né? Aquela coisa a experiência que eu tive na minha vida inteira é o que eu vou usar para descrever o que eu não consigo explicar. Ele não consegue enxergar nada, mas ele vai tocar nas paredes, ele vai concluir com a experiência dele, com o que ele já tocou, que aquilo ali é de pedra. Ou talvez seja aço. Ah, eu caí e senti um cheiro que vinha do poço parecido com cogumelos estragados. É muito parecido com a narrativa que o Lovecraft usa para estar descrevendo ali os monstros, em que os personagens que ele coloca tentam explicar. Cthulhu tem um rosto
parecido com um polvo que sai tentáculos, asas parecidas com as de morcego, corpo que parece ser de homem. Então é tudo algo indescritível que ele tenta passar por palavras, experiências que ele teve durante a vida, né? E falando do Lovecraft, o volume 1, né? O primeiro conto é Dagon, que até hoje, eu acho que eu já li umas 4 ou 5 vezes esse conto. É o meu conto favorito do Lovecraft até hoje. E agora eu vou ter a experiência de ler muitos mais contos aí, nesses volume 1 e 2. Espero que saia o volume 3, para eu continuar lendo aí as obras do Lovecraft, que é um autor que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa narrativa de contos, tanto do Edgar Allan Poe quanto do Lovecraft. É muito mais fácil para mim, que eu tenho ansiedade, né? A gente lê um conto de 30 páginas, 50 páginas, até 100 páginas do que um livro de 350, entendeu? É muito melhor. Eu gosto muito dessa temática de terror, nunca deixei isso escondido aqui no canal. Vocês sabem, Junji Ito, eu tive a coleção inteira, basicamente, dele aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Acabei vendendo, mas um dia eu espero voltar com essa coleção do Junji Ito, porque é um autor que eu sou apaixonado, sim. Em Dagon, esse conto é baseado numa carta de suicídio de um homem que ele conta a experiência dele em que ele estava num navio. Esse navio é atacado e ele vira um prisioneiro marítimo da marinha do outro país, né? E ele sendo prisioneiro, ele acaba falando que parecia que os carcereiros lá, né? Os agentes penitenciários, vamos dizer assim, eles não estavam ligando muito, acabaram fazendo até amizade lá com os prisioneiros, e ele acaba conseguindo fugir num bote salva-vidas, com um pouco de comida, com um pouco de água, e ele fica à deriva no mar. Em certo momento, ele dorme em alto mar, e quando ele acorda, ele se encontra no meio de um pântano, com vários peixes mortos, coisas muito esquisitas, um cheiro de podridão absurdo, muito descritido, assim, o cheiro de podridão, o cheiro de peixe morto, cheiro de morte mesmo, né? Que ele se encontra ali. E aí, ele dorme, começa a ter delírios, não tendo dormido bem, e é óbvio que ele não vai dormir bem, independente se tem monstros de Lovecraft ou não. Você tá 24 horas debaixo do sol, refletindo na água salgada, você não consegue ter noção de onde você tá, de onde você tem que ir. Quando você for sonhar, você vai ter delírios, cara. É óbvio, você vai ter ilusões, é igual estar no deserto, só que de água, né? E aí ele descreve aqui: não havia nada para ouvir ou ver, exceto uma vasta extensão do lodo negro. Ademais, a perfeita completude da calmaria e homogeneidade da paisagem que me oprimiam um medo nauseante. É isso que ele descreve a sensação quando ele estava no pântano. E aí, ele vai e ele consegue atracar o barco dele em uma margem do pântano e ele começa a andar. E uma certa parte ele vai lá e fala assim: não sei porquê, meus sonhos foram tão selvagens naquela noite, mas antes que a lua decadente e fantasticamente sigilosa se erguesse sobre a planície oriental, acordei sono frio, determinado a não mais dormir. As visões que experimentei foram demais para que pudesse suportá-las novamente. Ou seja, ele começa a ter os devaneios, né? Ele estando nesse pântano, ele acaba dormindo em uma das horas. E ele acorda tão assustado, né? Em vários contos de Lovecraft, vai falar que os antigos, eles se comunicam de forma inconsciente, até muitas das vezes. O próprio Cthulhu, ele se comunica com os humanos através dos sonhos de forma inconsciente, não é nem porque ele queria, mas acaba despertando a loucura nas pessoas simplesmente por estarem próximos dele. A partir disso, o homem relata seus delírios enquanto está no pântano após ser resgatado. Eu acho muito interessante como o Lovecraft ele usa coisas do dia a dia, né? Situações não necessariamente rotineiras, né? Que acontecem todo dia assim na nossa vida, mas, por exemplo, o fato do cara ter delírios enquanto está em alto mar não é porque o sol tá 24 horas na cabeça dele, né? A culpa é dos antigos. E através deles que a gente fica com essa loucura do dia a dia.
Uma coisa que o Lovecraft ama fazer é transformar coisas do dia a dia em situações ligadas a seres antigos. Motivos de sonhos, alucinações, aparições, confusão, loucura, tudo isso parece ter explicação relacionada aos seres. E é basicamente isso. Essa carta de suicídio dele, né? Ele mostrando essa experiência que ele teve, e aí ele tem um encontro com Dagon, que é um monstro que inclusive é citado na Bíblia. Eu não lembro em que livro, mas é um monstro peixe, em que o pessoal do Velho Testamento, lá numa cidade específica, tinha inscrições, e o povo adorava esse monstro peixe, que tinha metade do corpo, como se fosse peixe, metade humano. E aí no final, né, eu não vou falar pra vocês o final, quem quiser pode ler aí, mas muito interessante, né, o Dagon, que é um dos antigos relacionados ao mar, um dos descendentes de Cthulhu. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo vlog de leitura vou estar trazendo mais 2 contos aí e falando pra vocês aí mais ou menos como é que foi a minha experiência. Gostei muito dos 2 contos. O do Edgar Allan Poe fiquei um pouco confuso no final, porque eu não tenho muito conhecimento de história do século XIX. Essa questão dos franceses e tal, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não tenho muita noção disso. E Dagon, como já falei, é meu conto favorito de Lovecraft, até o momento. Vou ter muitos contos pela frente aí, pra estar lendo e trazendo pra vocês a resenha. Beleza? Valeu, falou, até a próxima e tchau.